Parte 2 do ensino de Ian Clayton, Andando no Éden. Há muito mais coisas pelas quais passei até me acostumar a esta nova realidade. Isto foi há cerca de 12, 15 anos atrás, em uma igreja onde eu era quase uma aberração espiritual. Ian tem a mente tão focada nas coisas celestiais, você precisa ser mais fixo nas coisas naturais. Mas sou muito feliz em ser um ser espiritual. Fui designado para isto. Então, por semanas, eu guardei estas coisas só para mim. Então, por semanas, eu nadei neste rio, subindo e descendo a cachoeira até que percebi que havia pedras preciosas que desciam desta cachoeira e quanto mais eu afundava, maiores eram. Então me veio este pensamento: coloque-as no seu ventre. Minha mente natural pensou, Sério, a mente natural pensou, para colocar para dentro tem que passar pela minha boca. Mas o que eu não sabia é que o meu espírito tem uma cavidade maior que um ônibus. Lembro-me de pegar uma das pedras e começar a orar, e então lembrei que no espírito desejar é poder. Peguei uma pedra e ela, foi para dentro da minha barriga. Que estranho, pensei, e peguei mais uma. E depois mais uma, e depois uma muito grande. Ela desceu pela minha garganta e eu, aleluia, vou sair daqui repleto. Percebi neste nível que estas pedras fazem parte do mar de vidro. E eu continuava me enchendo com elas. No outro dia, quando voltei, entrei no rio, subi a cachoeira e foi então que percebi que as pedras cantavam dentro de mim, pois nos tornamos pedras vivas. E as que estavam no rio cantavam também, as dentro de mim harmonizavam com as de fora. E eu queria vomitar, pois elas faziam assim dentro de mim. Tenho que sair da água e sentar. Ao sair, vi que a areia se movia, pois no espírito tudo tem vida. Havia também ouro que falava comigo, e tudo harmonizava dentro e fora de mim. E eu fiquei fascinado com a areia, pois ela se movia sob os meus pés. E eu pensei, vou afundar nesta areia, mas não afundei. Vi nesta areia pequenos diamantes que brilhavam, peguei-os com as mãos que ficaram cobertas por eles. E depois da areia havia também grama que se movia e tinha som, pois tudo tem vida e som no céu. Eu passava minha mão na grama, ela cedia, mas depois voltava ao normal de novo. Estava fascinado com tudo, pois não fazia nem ideia que era assim. Que nem percebi que havia um caminho a seguir até a ponte. Lembro-me de, ao voltar-me em direção a este caminho que ia dar na ponte, vi alguém de branco em pé, olhando para mim. Imediatamente eu soube que era Jesus. E meu coração fez assim na direção dele. E pensar é mover. E fui movendo sobre a areia, levitando. Aleluia, Jesus. Aleluia. E fui também em direção da ponte que era toda de pedras. Diferentes tipos de pedras, verdes, azuis, vermelhas, e o cimento parecia ouro. E movia, lembre, tudo tem vida, até mesmo as pedras eram vivas. Tudo tem uma razão de existir, que é glorificá-lo. Lembro-me de subir na ponte, Jesus estava ali de pé.
E foi a primeira vez em minha vida que senti Jesus levando os meus fardos. No livro de Zacarias diz que ele, ao apresentar-se diante do Senhor, o sacerdote Josué, mesmo tendo preparado por 1 ano, estava vestido de trajes sujos. O Senhor o vestiu de trajes limpos. Conhecemos as Escrituras, mas não entendemos plenamente até experimentarmos. Jesus só olhou para mim com uma expressão simplesmente apaixonante e fez assim. E tudo que alguma vez tenha me perturbado, seja culpa ou outra coisa que tenha carregado, simplesmente foi embora, foi retirado de mim. Just left. Eu ficava ali chorando, só dizendo, uau, o que mais eu poderia dizer, uau, o que eu mais poderia dizer, uau. Foi um sentimento maravilhoso de estar limpo e saber que há um potencial para permanecer limpo, porque Ele havia tirado meus fardos. Lembro-me de sempre querer voltar àquela ponte, pois era tão único estar ali com Jesus e vê-lo tirar meus fardos. Eu queria permanecer ali, pois é assim que devemos viver. Viver totalmente livre das dores e angústias desta vida, pois não nasci do diabo, nasci da semente de Deus, e o poder do pecado não está mais sobre mim. Por quê? Porque Jesus tirou este poder de sobre nós. Sabe, o trabalho do Espírito Santo é nos conduzir a Jesus. E Jesus se alegra em nos apresentar o Pai. Lembro-me de Jesus olhar para mim, sabendo que era o meu desejo conhecer o Pai. Sou louco pelo Pai, toda a minha vida desejei conhecê-lo. Comecei desenvolvendo um forte relacionamento com o Espírito, depois com Jesus. Desejo conhecê-lo melhor e depois, através de Jesus, ansiei conhecer o Pai. E como os três são um, quis conhecer todos. Então, como estava dizendo, aleluia! Como estava dizendo, aleluia. Ok, aleluia, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês estão mesmo acompanhando. Lembro-me que Jesus olhava para mim sorrindo, balançando a cabeça. E eu o entendia mesmo sem ele dizer nada. Por causa da harmonia do que vivemos no reino, em concordância com o desejo dele. Desejo é uma frequência de vibração. A vibração gera som. A voz é apenas uma onda sonora, uma vibração. Ele somente vibrava e eu sabia as coisas. Ele me dizia que o Pai esperava por mim, depois da ponte. Lembro-me então de subir o caminho depois da ponte. E eu trazia todas aquelas pedras vivas em mim, mesmo elas sendo vivas. Agora, neste lugar, tudo era mais vivo ainda. Não consigo explicar de maneira melhor. Vida aqui, tudo era vida, mas agora mais vida ainda. Lembro-me de haver também por este caminho areia como diamantes, havia grama, e passei por uma plantação de laranjas e só depois de 5 ou 6 visitas que vi que as laranjas olhavam para mim. Ao passar e observar que olhavam para mim, pensei, o que vem a ser isto? Não quero dizer que elas tinham rosto, e sim que entendemos porque tudo que tem vida carrega uma vibração no céu e um tom que constrói um desejo, certo?
Então, parece-me que foi na sexta vez que passei por ali que percebi isto, e me veio um grande desejo de pegar uma delas da árvore e morder. Se você conhecesse as laranjas da terra, quero dizer que estas eram maravilhosas. Se você conhece as laranjas da terra. Como não há morte no céu, nada pode deteriorar. Então eu peguei uma e mordi, e tinha um gosto de mel, mais doce que jamais provei. Uau! Eu a deixei cair, esperando a ação da gravidade. Mas ela não caiu, ficou ali no ar dizendo, coma-me, coma-me. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. E toda vez que passei depois, dei outra mordida. E como já nada deteriora, o gosto era o mesmo da primeira vez. E lembro-me de seguir por este caminho. E ficar totalmente consciente de amor, a atmosfera era de um amor absoluto. Nesta área do jardim, eu podia ouvir, sabia que ia ouvir aleluias. Sei que tudo isto é grande, é fantástico, bendito seja o Senhor. Lembro-me de ouvir este barulho assim, como algo caindo no chão bem suave. E ao virar uma esquina dessa atmosfera de amor, vi o jardim de rosas mais bonito que jamais tinha visto. Multicoloridas na face da terra, usamos 4 ou 5 cores primárias, que dão origem às outras. Quantas vocês, artistas, usam aqui? 3 cores básicas. Pois no céu há 20 cores básicas, isto te dá uma ideia das cores criadas ali. Pode existir mais, mas é o que eu vi até hoje. E o que eu vi a seguir me deixou petrificado, pensando, o que vai acontecer comigo? Lembro-me de ficar ali parado, só olhando. Eu não tinha palavras, somente uau. E eu estava realmente fascinado, porque as mãos dele eram de uma luz tão clara. Eu ficava olhando para as mãos dele, que cortavam as pétalas das rosas, e a fragrância subia delas. Ele deixava cair no chão e dali surgia uma outra planta com uma flor nova, totalmente diferente da anterior. Uma flor nova se abria. E eu ficava como ficam os anjos. Uau, é o que santo significa. No tempo da terra, fiquei ali cerca de meia hora somente observando ele fazer isto. Ele pegava uma, a vida surgia, e outra, percebi que a vida vinha dele. E seu desejo era criar vida. E então eu me lembrei, preciso voltar para casa, preciso ir trabalhar. Senhor, não posso mais ficar aqui. Você sente as coisas mais do que as ouve ou vê. Senti que ele sorria e dizia, sim, eu sei. Dentro de mim, eu jamais queria deixá-lo, mas tinha uma vida a viver aqui embaixo e... Ele só dizia, sim, eu sei. E eu tinha que sair e um pensamento me veio, não posso dar as costas para o Pai. Então fui andando para trás bem devagar, olhando para ele, e meu coração dizia, Senhor, eu quero voltar, e eu quero voltar. Ele, sim, eu sei. Fui voltando até passar pela esquina de novo.
E é impressionante como o caminho sempre parece diferente quando saímos, pelo fato das novas aprendizagens. Encontrei-me de novo com Jesus, que sorria para mim, e eu sorria e dizia: uau, o que mais eu poderia dizer? Uau, 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 eu tentava dizer Jesus e ele: sim, eu sei, sim, eu sei. Entrei de novo pelo rio e tudo agora estava diferente. Quando finalmente voltei para casa de volta ao meu corpo, lembrei-me de ficar ali pensando como ninguém me disse que eu poderia relacionar com Deus assim. Nos 10 anos que estou na igreja, ninguém nunca me disse que eu podia ir ao seu reino e conversar com Ele. Como ninguém nunca me disse? Hoje, já faz 14 anos que entro e saio no Éden. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana passo com ele, vendo o que ele faz. Ensinei meus filhos sobre isso e eles têm encontros maravilhosos com a presença de Deus. Meus filhos, há 2 anos, veio dançando e dizendo após um culto: pai, estive no Éden outro dia, você já viu as montanhas e as águias de ouro? E eu disse: não. Pai, você já esteve lá mais do que eu, por que não viu? Eu disse: não. Pai, as águias de ouro que ficam nas montanhas de ouro, eu disse: não. O desejo de Deus é que sejamos uma plataforma para a próxima geração. E o desejo que Deus plantou no coração do meu filho, eu estou aqui analisando certas coisas e ele lá disparado. Ensinei meus filhos sobre isto e eles têm encontros maravilhosos com a presença de Deus. Meu filho, há 2 anos, veio dançando e dizendo após um culto: pai, eu estive no Éden outro dia, você já viu as montanhas e as águias de ouro? E eu disse: não. Pai, você já esteve lá mais que eu, por que não viu? Eu disse: não. Pai, as águias de ouro que ficam nas montanhas de ouro, eu disse: não. O desejo de Deus é que sejamos uma plataforma para a próxima geração. E é o desejo que Deus plantou no coração do meu filho. E eu estou aqui analisando certas coisas e ele lá disparado à minha frente. E eu, você, amigo espertinho. Quando eu finalmente cheguei lá, quase que chamo de final do Éden, que toca a dimensão da glória do trono de Deus, havia uma montanha de ouro e nela um anjo chamado Metronômero. Ele é um anjo que entrega a chave aos pequenos filhos dos filhos de Deus, para acessarem os céus por eles mesmos, e ele mantém tudo em ordem, mantém o tempo. Ele tem de 150 a 180 metros de altura, tem muita glória e um anjo esplêndido. Então fui a esta montanha e foi uma experiência maravilhosa ver o Pai sair da região de vozes e trovões, sair da glória e surgir quase como um ser humano. E a glória que saiu dele veio sobre a montanha, por isso ela era cheia de ouro. Ele se tornou um homem com o qual eu podia relacionar. Que experiência gloriosamente alegre é entrar no reino. Não me considero super espiritual ou diferente. Não creio que Deus tenha imposto suas mãos sobre mim e bus, você agora é super espiritual. Tem sido um processo de aprendizagem, linha sobre linha sobre linha. Mas o ponto-chave é que eu sempre ansiei conhecer o Pai. Queria estar com Ele, falar com Ele, andar com Ele, queria puxar a manga da camisa dele, fazer o que precisasse para conhecê-lo.
e tenho desenvolvido uma fantástica relação com ele. Fico feliz de chamá-lo de meu amigo. Tudo o que ele tem feito por mim, pode fazer por qualquer um. Não é difícil, só precisa de fé. Para mim, no princípio, levou anos para fazer. Compartilhei 5 anos da minha vida em cerca de 1 hora. E a cada vez que faço esta jornada, há sempre algo novo, recém-criado. Há sempre novas pedras, novos animais, novas montanhas, novas águias. Há 5 imensas águias que ficam circulando em volta da montanha de ouro. Seus corpos são maravilhosos, cheios de ouro. E elas ficam esperando por ele. É tudo que fazem. Por 6 dias elas ficam circulando a montanha, clamando santo, 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 santo. Quando os querubins anunciam: "Ei, boys, lá vem ele!" É interessante que agora então elas não voam mais, elas passam a mover. Sabe, quando seu gato está com fome e ele começa a roçar sua perna? É o que elas fazem com o pai e elas conversam com a gente. Oh, muita coisa boa. Então, realmente pensei que hoje à noite pudesse levar outros aqui comigo. Sei que alguns têm experimentado muito. Outros nunca experimentaram. Quero que vocês se entreguem à atmosfera de adoração a Deus. Abra seu coração para entrar no descanso dele. Pode encontrar um lugar confortável para você, ainda temos 10 minutos. Aleluia, só preciso de um assento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Encorajo você a fechar os olhos, abrir o coração para Ele e deixar que Ele faça o que for necessário dentro de nós. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pai, agradeço pelo rio feito para nós, que de acordo com a sua palavra flui do Éden, dividindo em 4 braços que encharcam a terra. Agradeço porque naquele tempo era do lado externo, mas hoje é interno e do meu coração jorra para a face da terra. Pai, agradeço por sua presença, onde há abundância de alegrias e amor. Agradeço pelo desejo que tens de que nós o conheçamos. Conhecer quem és e o que fazes. Hoje, pela fé, me aproximo do rio que flui do meu interior e salta para a vida eterna. Oh, aproximo deste rio no nome de Jesus. O som familiar do ruído deste rio, as canções que vêm do seu desejo de ter seus filhos contigo desde a antiguidade, desde os tempos que diziam: Adão, onde está? Abro meu coração, meu ser espiritual para este rio da sua presença. Abro meu espírito para a sua glória. Obrigada por eu ser um ser espiritual que pode caminhar na dimensão espiritual. Senhor, hoje eu me aproximo deste rio, da sua presença que mora em meu coração. Como Ezequiel, ao entrar no rio da vida,
Escolho caminhar neste rio hoje, Pai. Posso senti-lo fluir dentro de mim. Aleluia. Amém.